eu pensei em avisar para vocês que eu estou tentando usar um óculos bifocal. Então, ele tem que ficar no rosto, mas quando eu tenho uma distopia. Bom, vamos lá. Mas eu, quando cheguei aqui hoje, fiquei bastante emocionada e a gente tentou fazer conta e não conseguiu, uns 30. Né? E aí é muito rápido que a gente começa a falar uns 30. Né? Mas há mais de 30 anos eu tenho tido o privilégio de frequentar essa escola e de encontrar gente aqui que estuda. Não só alunos, porque eu acho que esse é um dos riscos maiores da experiência escolar, é a gente esquecer o conceito tão bonito da Isabel Alarcão, de comunidade aprendente, que não é só dela, mas que ela amplia muito. Escola é um lugar que todo mundo que entra numa relação de que a gente vem aqui para continuar a olhar para aquilo que nos atravessa, pensando sobre. E aí eu lembrei do é preciso estar atento e forte. E aí o Christian ia falando e eu estava pensando só em trilha sonora. Mas, nossa, ele está falando, é preciso ficar muito atento, porque a gente vai morrer. Mas como é que a gente vai produzir essas novas possibilidades de vida? E aí eu entrei aqui emocionada, já procurando o seu alto, que ainda não chegou, para abraçá-lo, para dizer que é uma honra estar aqui, para agradecer a Simone, o Edu, todos os educadores, todos os que estão aqui. Depois, eu fui pensando que a minha segunda música, quando a gente enfrenta dias difíceis, e ontem foi um dia bem difícil para mim, é Socorro, eu não estou sentindo nada. Eu ouço essa música desde que eu comecei a entender o tanto que era difícil ser diretor, gente, porque vamos combinar, professor existe, mas eu exijo senha número 1 em alguns momentos. Não, nada, nunca vi nada difícil assim. E o Socorro, eu não estou sentindo nada, é uma trilha que me acompanha muito, porque é uma pequena morte. É uma pequena morte que eu fiz como educadora e que eu estava pensando, como é que eu volto a sentir algo que vale a pena? Como é que eu volto a encontrar formas de buscar na educação e na minha experiência cotidiana algo que dê sentido para o nosso cotidiano, para além de 13º. Férias de 60 dias. Eu sei que vocês pensam nisso, que eu penso nisso. E como é que a gente acha sentido? E aí eu ia ouvindo o Christian, ia construindo todas essas trilhas. Mas aí ontem, uma amiga muito querida, minha e do Christian, ontem a escola que eu trabalho teve a invasão de uma fuga, uma perseguição policial fora da escola. O bandido entrou dentro da escola e atrás dele 20 policiais armados. E aí quando eu vi aquilo eu pensei, primeiro vocês contar que eu pensei, nossa, tanta gente assim para pegar um saruê, eu não sei por que eu pensei isso. Christian, me ajuda, associa saruê com essa associação que eu fiz com saruê. Aí eu olhei e acho que não é um saruê. E tá, que eu vi uma agitação enorme e pensei em saruê. Bom, e aí essa amiga psicanalista muito querida e que atende um aluno da escola me manda uma mensagem que ela falou, vai aí uma mensagem de esperança. O nosso aluno saiu lá dessa situação bastante traumática e tinha terapia. E aí ele disse para ela, foi desesperador, mas minha professora foi muito velha. E aí ela escreve, todo mundo tem direito a um professor que se interessa. E quando o Christian estava falando, eu vou interromper a ordem que eu pensei aqui para dizer, todo mundo tem direito a um professor que se interessa. Nós estamos trabalhando nesse campo da possibilidade
de alunos apavorados olharem uma professora que manda muito bem. Que manda muito bem, que percebe que tem um campo ali que é o dela naquele momento, que consegue antecipar todos os seus medos, ou a maioria deles, consegue colocar as coisas no lugar e atuar como professor, e mandar muito bem. E aí me inspirou falar isso. Mas eu recebi da Simone algumas provocações. Ela queria muito que eu falasse sobre a formação identitária dos professores, sobre a prática docente concreta e sobre o cotidiano da escola e suas tensões, só que ela não pôs nessa ordem. E eu falei, eu vou aceitar as perguntas, mas eu vou inverter a ordem. Eu vou começar falando sobre a formação identitária dos professores, sabendo que a gente está num momento bonito de encontro da escola privada com a universidade. De novo, o Christian nos lembrou com a escola pública. O Christian nos lembrou algo que é, no nosso país, toda a instituição de ensino é uma concessão pública. A gente trabalha, às vezes, numa concessão pública de ordem privada, mas ela é pública. Então, quando a gente se encontra entre pares, escola pública, escola privada e universidade, a gente precisa pensar, e a pergunta desafia muito bem, como é que a gente se constrói como professor sem precisar dizer da rede? De qual rede? Como é que a gente encontra uns aos outros para além de algumas pistas? Uma vez meu marido me levou para dar uma palestra numa prefeitura perto da região de Campinas e era para mais de 1.500 professores. E quando ele chegou no estacionamento, ele gritado, falava, meu Deus, 1.000 Déboras! E aí eu olhava e pensava, meu Deus, todo mundo parece vir comigo. É a mesma capa, a gente anda, eu ando às vezes no shopping, olho sapato e penso, pedagoga. A gente tem um jeito, isso é uma construção identitária que rola, não é dessa que eu estou falando, tá? Dessa também, observe os modelos das pedagogas para dar uma alinhada. Se você está olhando para o outro lado, olha para o lado dos colegas aqui. Bom, e aí eu resolvi trazer para vocês primeiro uma ideia do Machelen, que é um pedagogo de respeito, que fala que é para a gente lembrar do pedagogo escravo. E que mesmo que ele admita que a relação entre esse pedagogo e o professor não seja a mesma, que a gente não deve confundir, esse pedagogo escravo tinha uma condição muito interessante. Hoje eu acho que é mais correto escravizado. Tem uma condição muito interessante. Ele era aquele que conduzia. E eu achei tão bonito pensar na formação identitária do professor como aquele que conduz. E conduz de onde para onde? Aí é a beleza do Larossa, do Machelen, do Simons, dizendo para a gente, conduz da ordem social desigual por luxo do tempo igualitário dentro da escola. Isso é uma pergunta da nossa... A gente é aquele que conduz, mas conduz fazendo um exercício muito difícil, de criar dentro da sala de aula o luxo do tempo igualitário. Difícil, né? O luxo do tempo que reconhece o direito à igualdade, à equidade, um conceito mais acertado ainda, não é dizer que não existem diferenças, mas que estas diferenças têm na sala de aula um lugar de igualdade, para a gente poder, inclusive, enfrentá-las. E que ordem desigual é essa? É a ordem desigual do mundo. Né? Cada vez mais, a gente tem que aprender um campo que a gente não enxergou, mas a gente não enxergou a diversidade muito profundamente durante décadas na escola.
a gente tem uma saudade para os psicanalistas resolverem para a gente, com a gente, que é a saudade daquilo que a gente chamava de classe homogênea. Quem aqui falou no passado essa palavrinha? As classes eram mais homogêneas, elas nunca foram. Essa é uma ilusão. É a gente que se dava menos a pensar dentro dos aspectos históricos que o nosso compromisso é de garantir o luxo do tempo igualitário considerando as diferenças. E as diferenças que vêm de fora, diferença nos modelos de família enormes, não é? Diferença de raça, diferença de gênero, diferença de credo, diferença de modelo cultural, de jeito de aprender sobre a vida e trazer para o luxo do tempo igualitário. Então, o primeiro princípio da Constituição é a gente lembrar que talvez seja importante a gente resgatar essa ideia de que sim, a gente é aquele que conduz, que pega na mão e que fala, vou te mostrar uma experiência aqui, uma experiência que não se assemelha àquela que acontece na família e que tem uma importância muito grande, mas que é aquela de quem chega pela primeira vez na nossa sociedade fortemente numa experiência que a marca é o coletivo. Por isso é tão perigoso o conceito de individualização. Porque na década de 70, mais fortemente nas escolas privadas, para se formarem também como um serviço, a ideia de ensino individualizado tomou a nossa alma. Que é nós vamos cuidar de cada como um, e não como singular. É claro que nós vamos olhar as singularidades, mas sempre numa perspectiva de lembrar de que naquela experiência o professor está conduzindo os alunos de uma situação que é individual para uma experiência coletiva. Isso tem sido muito complexo na nossa experiência. Eu fico brincando, quem me conhece mais sabe que eu sou bem de tradição protestante histórica mesmo. E a minha mãe falava uma coisa que é, eu tenho certeza que eu vou chegar no céu, chamuscada. Sabe o que é o chamuscado? Crente. Passou perto do inferno. Chamuscou. Cada vez que eu vejo uma dificuldade aparecendo na minha vida como professora, eu penso, puxa, quase que dava tempo eu sair. E tem umas que não estão me chamuscando, estão me queimando inteira. Esse negócio de inteligência artificial, eu olho, mais um pouquinho eu não pegava. Mais um pouquinho eu não pegava esse negócio. Mas já que eu peguei, eu vou falar isso daqui a pouco, como é que eu enfrento? Então, eu tenho uma meta pessoal dificílima, que é morrer em inglês. Não é possível, eu não consigo aprender essa desgraça. E aí, eu faço aula de inglês, eu faço curso de inglês para mulheres maduras, tudo que eu invento, eu vou e faço. Da última vez eu fui nos Estados Unidos, eu tenho um sobrinho que mora lá, e ele me pôs um fone em mim, um fone na mulher dele, ele falava comigo em inglês, eu ouvia em português, eu falava com ela em francês, ela ouvia em português. E eu pensei, acho que eu vou parar de aprender negócio, eu vou aceitar um chip. Se falarem, já tem um chip, eu falo, põe em mim. Que eu vou topar esse negócio de aprender uma língua sem aprender uma língua, não é? Tem álcool? Eu sei. O tio ficou que delícia! A gente quer, né, Christian? Boa. Bom, então o primeiro ponto da Constituição, daquilo que a gente tem que recuperar como experiência, é que nós vamos ter que construir essa identidade daquele que conduz da ordem desigual para a ordem igual em tempos muito complexos. Eu sei que sempre foram, mas vamos combinar que o nosso está demandando. E que se a gente está dentro, por isso o exemplo da inteligência artificial, é melhor a gente se aplicar rapidamente e entender a complexidade dos processos antes de comprá-los.
ou comprá-los para entender a complexidade dos processos. Tanto do ponto de vista mais local, como do ponto de vista global. E aí tem o Machelet, que convida a gente para essa experiência daquele que conduz, e ele traz uma imagem linda da escola, nesse sentido, como lugar da possibilidade de bifurcar. Estão pensando, quando está a relação entre a psicanálise e a educação? De encontrar destinos possíveis e de não estar encerrado em um destino, em uma natureza ou em uma identidade natural ou pré-definida. O neto Christian. E daí você falava, eu falava, é Machelet conversando com o Christian Dunker. A possibilidade de bifurcar depende muito de quem conduz. Está te faltando um desejo? Esse é um lindo desejo, não é? A gente vai atuar num campo que as pessoas e os alunos que forem nos conhecendo podem encontrar em nós uma pequena experiência de bifurcar daquilo que estava posto para um lugar pré-definido, naturalizado, e que a experiência para aquele que conduz ajudar. Essa é uma linda identidade para a vida do professor. E aí o professor Fernando Almeida, eu tive que trazer porque é maravilhoso, num livro bem simpático que se chama Licença para Criticar, ele traz o conceito de obsolescência programada do professor, que é um conceito da economia. Lá fui eu estudar quando me deram esse livro. É meio a ideia do Lévi-Strauss, quando ele falava que no Brasil as tintas são feitas para descascar, porque aí eu já vou ter uma nova cor. Quando ele traz esse conceito para o professor, ele diz o seguinte, identidade do professor. Como entender a desvalorização subjacente ao eufemismo perverso que chama o professor de facilitador, orientador de estudos, coach, tutor, como se fosse a dignificação total, espetacular e valorativa final da função do professor. Tal dignificação é falsa. Precisa-se combatê-la como agregadora de valor. E, indo além, desmascarar a perversidade embutida em tais caracterizações do trabalho do professor. A lógica perversa é a de fazer desaparecer o conceito de ensino. Ninguém mais ensina ninguém, desaparece então a função docente. Caberá exclusivamente de agora em diante a Google, Facebook, Microsoft ensinar. A tarefa de docência será delas, mas não só ensinar as pessoas, mas todas as civilizações, sociedades, grupos, indivíduos, abrindo-lhes as novas ideias e atribuindo-lhes, pior ainda, significados e valores. Paulo Freire trelhe no túmulo seu aforismo. Os homens aprendem mutuamente, mediados pela realidade. Acabou-se. A realidade foi para o brejo. Não é perfeito isso? Então, a gente até pode se perceber em algumas atuações, mas eu acho que na nossa identidade um compromisso imenso da contemporaneidade é recuperar o lugar de professor. É esse o nome que a gente gosta, não é assim? Quando a gente inaugurou uma nova biblioteca no colégio, muita gente falava em 1000 nomes que ela poderia ter, Neltiek, SOC, e eu falava, não, vamos estudar isso. O que significa abrir mão deste nome, biblioteca? Nós vamos abrir mão desse nome? E olhem que tristeza, ela já tem um nome, ela vai chamar Padre Charbonneau, que é o nome do padre mais importante no projeto. Sim, Charbonneau morre se a gente colocar uma tech nesse meio. Não, era a biblioteca e a gente reconstrói os sentidos para esse lugar. Professor tem identidade marcada pelo princípio daquele histórico, daquele que conduz. Depois eu resolvi fazer uma inversão
E antes de falar da prática, falar do cotidiano e suas tensões. Temos tensões? Ou que fenômenos que a gente tem percebido que tem atravessado a experiência do professor? O uso da tecnologia digital, porque a gente sempre gostou de tecnologia. Nós somos a turma que inventou um uso bastante eficiente para um GIS, né? Público. E aí a gente gosta das tecnologias, mas as chamadas novas, e que já são velhas, e aquelas que estão vindo, têm chamado a docência para dizer, não dá. Não dá para a gente não conhecer. O chip vai demorar um pouquinho, talvez não dê para pôr na sua cabeça. Continue estudando. Eu gosto muito de uma crônica do Carlos Drummond de Andrade, que um marceneiro chamado José, o diabo engana ele, vocês já leram essa? E fala para ele que ele é o maioral. E só que o diabo finge que é São José. E aí ele sai na cidade falando, gente, vocês não sabem o que aconteceu, e tal, e o povo começa a duvidar e fala, vamos lá para a igreja do São José, que ele vai confirmar para vocês que eu fui eleito. E aí, quando ele pergunta isso para o santo move a mão. Todo mundo fica achando que, nossa, ele tinha razão, ele é o maioral do santo, põe a mão no ombro dele e fala, vai trabalhar, José. É isso aqui que eu estou dizendo para vocês. Vamos trabalhar. Porque a gente está enfrentando cenários em mudança muito grandes. Eu sempre me imagino, meu pai morreu em 2003, eu tendo que explicar para o meu pai todas as mudanças que têm acontecido no campo da orientação sexual, da identidade de gênero. Eu sempre olho e penso, nossa, o Zé não ia entender nada. Mas nós precisamos. Nós não podemos entrar em campanhas rasas de defesas pouco profundas destes campos. A gente é o que conduz. Então, a gente tem mudança no campo da tecnologia, que eu prefiro chamar da cultura digital. A gente tem mudanças no campo da sexualidade, do comportamento. A gente tem mudanças no campo da relação das famílias com as escolas e o campo de autoridade, tal como foi construído historicamente, das metodologias e das formas de organização daquilo que a gente chama sala de aula, das experiências entre alunos, pares ou não, no campo do reconhecimento da diversidade, das línguas adicionais. Querem uma notícia? Não há uma escola privada representativa no Uruguai, Argentina, Colômbia, acho que México, que não seja bilíngue ou internacional. Nós estamos aqui no Brasil fazendo uma resistência e dizendo, nós vamos, em algumas escolas, reconhecer a forte ênfase no ensino de línguas adicionais. Nós vamos dizer que a gente vai enfrentar o ensino da língua do encontro, que é inglês hoje, certo? Mas nem por isso a gente é internacional. Talvez nós sejamos brasileiros. Há escolas internacionais, há escolas bilíngues. Mas quando a gente percebe isso como uma política tomando tudo, a gente faz o quê? Esse é um grande conflito da prática cotidiana dos professores. Entender que vai ter que estudar muito, vai ter que ouvir o Christian. Tomando banho, eu já ouvi. Mas eu já ouvi no carro, indo para algum lugar, e falando, eu preciso entender isso aqui, está complexo. Eu preciso pensar melhor nisso e entender que parece que eu estou falando superficialmente de um fenômeno que exige muito, muito, muito estudo. E aí eu pensei que seria bom a gente pensar em campos, cultura digital e seus impactos, diversidade como valor, identidade da escola brasileira, bilíngue internacional, relação com as famílias, relação com a sociedade, relação com as desigualdades,
reconhecemos que os desafios enfrentados pela escola e por seus educadores na atualidade são imensos. Então, nós temos que fazer o quê, na minha opinião? Manter a defesa da função da escola. Nós temos que manter a defesa. Não abre guarda, não. Não fala sobre homeschooling como se fosse um direito. Sabe, é o direito ao não coletivo. É isso que você está defendendo. Você está dizendo, pode continuar individualizando sua relação. Não vem, não, para o luxo do tempo igualitário. Fique na pobreza do tempo individual. Outra coisa que a gente precisa ver se a gente vai defender dentro do cotidiano e das suas tensões é o compromisso com aquilo que a gente chama o legado da cultura do conhecimento. E eu não estou falando da cultura da informação. Eu estou falando que a nossa espécie produziu cultura. E a escola é um dos lugares que tem o privilégio de dizer, vou te contar algumas partes dessa história, de como é que o homem foi produzindo cultura. Esvaziar o currículo de densidade, complexidade, de exigência. Eu aprendo tanto isso com a Mônica. Como é que a gente vai dizer para os meninos sempre, estudar é muito difícil? Numa época que faz a celebração da alegria, do prazer, você não vai ter dificuldade, esse é um campo importantíssimo. E o diálogo entre professores é fundamental para dar conta desse cotidiano, a criação de redes. Nós estamos aqui em rede. Eu vivo essa rede há 30 anos com a Simone, eu vivo essa rede há 42 anos com a Mônica. Eu fiz conta esses dias. Né? Que, nossa, a gente tá velha. Essa semana eu entrei no banheiro de um restaurante, tinha uma criança de 4 e uma criança de 3 tentando alcançar a pia para lavar a mão. Eu falei, posso ajudar? Ela falou, pode, eu sou pequena. Eu tenho 4 anos e ela tem 3. Quantos anos você tem? Eu falei, 60. Ela falou, ai, tá velhinha. E eu falei, eu não vou entrar em discussão aqui. Peguei, ajudei, lavei, falei, estamos velhinha, Mônica. Bom. E aí, pensando na criação de redes coletivas, olha o que o Nova fala. A criação de redes de trabalho coletivas constitui também um fator decisivo de socialização profissional e de afirmação de valores próprios da profissão docente. O desenvolvimento de uma nova cultura profissional dos professores passa pela produção de saberes e de valores que deem corpo a um exercício autônomo da profissão docente. E aí, por fim, o último ponto é sobre a prática concreta dos saberes dos professores. E aí eu queria lembrar, junto com vocês, que a gente tem um compromisso com os saberes sobre o objeto de ensino, e a minha turma, que é a dos pedagogas, foi muito negligenciada na sua própria formação nessas áreas, vai precisar o tempo todo correr. Eu conto sempre a mesma piada, viajamos para Tiradentes com uns amigos da área de química, geografia, e eles olhavam para o céu há 35 anos e falavam, o lindo é que quando a gente olha para o céu, a gente olha para o passado, e eu pensava, que passado? Pelo amor de Deus, como é que eu vim para essa turma para cá? Não estou entendendo nada do que eles falam. E o tanto que eu preciso me esforçar para entender que isso também foi uma lógica política de empobrecimento da minha própria formação. A gente precisa trabalhar os saberes sobre os alunos e seu desenvolvimento, e nos saberes sobre o ensino e aprendizagem. Aí eu trouxe um trechinho da Thelma Vaz. Se o professor procura inovar a sua prática adotando um modelo de ensino que pressupõe a construção de conhecimento sem compreender suficientemente as questões que lhe dão sustentação, corre o risco grave, no meu modo de ver, de ficar se deslocando de um modelo que lhe é familiar para outro meio desconhecido, sem muito domínio de sua prática.
porque é moda, ou porque eu vou começar a usar as ferramentas da tecnologia sem ter ideia do que está subjacente ali, ou porque eu vou achar que a melhor coisa para o chat GPT é perguntar de manhã o que você sugere para uma professora deprimida. E não saber que isso se dá em outro fórum. Depois eu trouxe um título, um trechinho da Vera Placa em homenagem a você. A aprendizagem do adulto resulta da interação entre adultos, quando experiências são interpretadas, habilidades e conhecimentos são adquiridos e ações são desencadeadas. A partir de nossa própria experiência de aprender, adultos que somos, foi apresentar em nosso grupo de estudos uma série de temas como movimentos ou processos que fazem parte de aprender. Aprendemos como? No confronto de ideias e ações, experimentando, acertando e errando, ouvindo experiências dos outros, recorrendo à memória que conhecemos e vivemos, estudando teorias, questionando, paiando posições, escrevendo sobre dado assunto, dissecando o novo, subdividindo e juntando de outra forma, exercitando e refletindo sobre a prática, acumulando ideias e testando-as, pesquisando, refletindo sobre o nosso próprio modo de viver. É o que a gente veio fazer aqui hoje. Estamos acertando, gente. Estamos conseguindo construir redes na perspectiva de fortalecer nossos saberes e poder pensar sobre eles num espaço protegido, generoso, que aceita a escuta do outro como uma boa pergunta. Eu trouxe, para terminar, algo que é inusitado na minha experiência. Eu trouxe o padre Charbonneau, de um protestante que está apaixonado por um padre. Mas olhem o que ele disse num livro chamado A Escola Moderna, publicado em 1973. O que se espera de um professor? Honestidade profissional, disponibilidade para recomeçar, crença no seu trabalho, autoconfiança, ao mesmo tempo, consciência de seus limites, maleabilidade e espírito de integração e trabalho em equipe. 1973, eu tenho uma raiva quando chamam isso de metodologias ativas, novas metodologias ativas. Isso é um desrespeito com o que se produziu na humanidade. Dinamismo e iniciativa, não todo dia, tá, gente? Menos. Tem gente dinâmica demais, você vai comigo, menos dinamismo. Busca incessante para ser o artífice da modernização pedagógica. E, por fim, contraposição à escola da passividade do silêncio. 1973. Vamos olhar um pouco para trás, sem que isso seja um movimento obsoleto de recortar, mas há quem nos ilumina para construir para frente. E aí a gente diz presente. Não todos os dias, a maioria dos dias. Muito obrigada.